segunda faixa, né, uma Man of Constant Sorrow, uma música tradicional americana que ganhou uma porrada de arranjos ao longo do tempo e tal, e aqui o Rod traz a sua assinatura, né, carregada de emoção, adiciona esse toque dele, britânico e tudo, a sua personalidade. Para mim é uma interpretação maravilhosa, ele conecta essa coisa do tradicional ao contemporâneo, né, faz com que a música ganhe esse frescor. E eu quero saber o que vocês acham dessa faixa. Se diz, a gente sabe, né? Não tem nenhuma dúvida, né? Mas se essa faixa, essa gravação, o que essa faixa diz sobre a capacidade do Rod em reinterpretar clássicos? Eu acho que é muito por aí a jogada, Saul Grings, porque ele traz uma música que é, né, eu acho que o Grings vai saber traduzir melhor, assim, porque ele é mais capim loucura do que eu, apesar de tudo. Que é dessa coisa porque essa é uma faixa, se eu não me engano, cara, que é desde os anos 30, já rodava no pós-Monte Apalaches, né? O Márcio Petrarco que não esteja me escutando. Mas, então, e ele traz para ele, de novo, ele traz para ele essa versão, e o Sal falou muito bem, tem a questão pegou algo tradicional e com pitadas da música tradicional, né, da sua origem, folk norte-americana, mas no meio ele dá umas rasgadas de rock and roll que só um britânico conseguiria fazer, entendeu? Então ele traz para o contemporâneo essa parada, assim. Então ele pegou de novo, empacotou, no melhor sentido da palavra, uma canção tradicional de domínio público, digamos assim, mas que agora não fugiu o nome do principal intérprete dessa canção nos Estados Unidos, Grings. Cara, teve tantos intérpretes, mas eu vou citar aqui a versão do Bob Dylan no álbum de estreia dele, né, que é de 63. E vou citar uma versão posterior, que está no filme Aí, Meu Irmão, Cadê Você? Que, na verdade, é com com esse cara, depois no show desse filme participa o cantor, digamos assim, que foi o primeiro, digamos, intérprete do Grand Opera. Eu não vou lembrar agora, mas assim, essa é uma daquelas canções que tu vai pegar 1000 versões. A gravação no filme foi usada o Daniel John Chiminski, um cantor e compositor de bluegrass americano. Foi a versão do filme. Mas assim, aí tem o T-Bone Burnett tocando, e aí quem faz a dramatização é o George Clooney. Cara, e aí, Meu Irmão, Cadê Você? Se alguém não assistiu, assista, porque é um filme, assim, fabuloso. Então, o Brancato fez uma boa introdução. Essa é uma música que vem da tradição norte-americana, mas o Rod pega ela, coloca um tempero britânico, de alguma forma ele faz reverência a essa versão, mas apresenta um outro tipo de elementos para ela. Eu acho essa versão muito boa, e também vou dizer de novo, eu acho que ela vem da tradição, de novo, daquilo que os Stones fizeram no Beggar's Banquet, com canções como Prodigal Son, No Expectations, Factory Girl. Verdade. Ou seja, o Rod, ele tá, vamos dizer assim, ele é inteligente, porque se eles, vamos lembrar que os Stones em 68, 69 era uma banda que estava assim, ó, vamos usar um bordão super assim, demodé, na crista da onda. Todo mundo estava ligado nos Stones. E óbvio que o Rod pegou uma crista da onda legal, né? Porque essa jogada do country blues funcionou muito nessas duas primeiras músicas. Uma diretamente com os Stones e outra, uma música tradicional que ele reinventa, mas que traz uma tinta estoniana também. Então, achei o nome, Ralph Stanley, desculpa te interromper. Ralph Stanley, que foi com os Stanley Brothers que fizeram essa versão se tornar mais popular na década de 40, se não me engano. Perfeito, mas digam o seguinte, ouçam a versão do primeiro álbum de Bob Dylan. É maravilhosa. A gente fez uma live aqui, que é realmente assim, estupenda, e vejam o filme Aí, Meu Irmão, Cadê Você? George Clooney dublando, mas absurdamente sensacional. Eles gravando essa música no estúdio, uma dramatização, assim, mas é muito legal. Né, desculpa falar isso para um grande estoniano, assim, reza a lenda que, da mesma maneira que ele teria emulado a versão de Rising Sun do outro artista, ele teria emulado o Ralph Stanley na versão do primeiro álbum também. Se a gente escuta a primeira versão com os Stanley Brothers,
e a primeira versão do Bob Dylan tem muita conexão ali. O que eu A acho gente está ótimo. falando, os mais próximos chamavam de Bob Dylan como uma esponja, né? O homem era uma esponja, né? A gente sabe disso, né? Então, exatamente. óbvio que ele trazia elementos sempre da tradição, principalmente nessa época, né? Nessa virada, nesse início dos anos 1960. Hein? Inclusive, dizer o seguinte, né? Você ainda não viu a Complete Unknown? Se não viu, 27 de fevereiro nos cinemas. Se alguém tiver afim, só me chamar em box que eu tenho o link mágico aí. Não, eu vou fazer que nem o Peninha, eu vou esperar para ver. O Peninha eu mandei para ele mandou um áudio da mulher dele proibindo ele de ver o filme. Não, tu vai ver no cinema. Se o Márcio Grinks, ele não gosta de ti. Isso aí. Eu fui buscar aqui algumas informações. O Man of Constant Sorrow foi publicado em 1913 pela primeira vez e gravada, mas não lançada, em 1927. A gente tá falando de uma coisa muito antiga e muito tradicional. Por isso que eu digo, se pegar essa música, botar no Spotify lá uma pesquisa básica, Man of Constant Sorrow, e bota músicas. Centenas. Cara, tu faz uma playlist com 100 músicas. E muitas muito legais mesmo, grandes versões, assim. Desde a década de 30, 40 até hoje. Né? Versões e variações dessa música ali, né? Com a Joan Baez, Barbara Dane, o Peter, Paul e Mary. E aí o seguinte, né? Aí a gente volta pro Rod Stewart para dizer o seguinte: a versão dele é diferente das outras. É diferente, totalmente diferente. É personal. Pontos pro Rod. Exato. Drinks. Quando você se aproxima do microfone, tá estourando um pouco o teu áudio. Teu microfone é muito bom. É muito bom, né? Ele estoura. Não é para ficar brabo e falar perto. Não, eu invejo. Esse microfone aí é profissional, né? A gente tá pensando que um profissional do rádio também não tivesse um áudio bom, a gente ia estranhar, né? Tá muito bom, muito bom. Esse aqui é o famoso, eu vou dizer a referência certinha para não me... Esse é o Shure 565 SD. Ele é bom mesmo. Porra, sensacional. Quando o canal Pitadas do Sal me permitir, quero comprar uma mesinha e um microfone bala para fazer as lives também. Muito bom, meus queridos. Terceira faixa, Blind Prayer, né? Já uma composição do Rod, né? Uma composição original. Tem esses elementos aí de gospel, de blues e tal. Tem um arranjo que valoriza muito a voz do Rod Stewart, né? Eu acho uma canção poderosa pra cacete, intensa. É uma canção que já cativa de imediato assim, o ouvinte. E como vocês veem essa faixa? Vocês gostam? É a primeira, né, como se fala, composição original aparecer no álbum, né? Eu acho que aí também é um baita pulo nesse sentido, né? Tipo, ele se mostra não só um grande intérprete, como ele vai ser ao longo de toda a carreira, mas como eu falei antes, e claro, isso acaba, e é natural ficar um pouco ofuscado esse lado compositor do Rod Stewart, tá? Ele é um baita letrista, assim, e de novo, com o primeiro álbum, tu vê que só na terceira faixa ele vem com mas eu também tenho essa camada aqui, então... Tem uma carta na manga aqui. Tem uma carta na manga, então então só se afirma o que a gente já vem falando desde o início da live, assim, que é um álbum de apresentação perfeita, assim, joga aqui, ó, tá aqui, galera, e esse tá aqui, galera, vai até o final dos anos 70 nessa mesma pegada, assim, porque os outros álbuns também ele tem ele interpreta muitas composições e sei lá, entram 3 ou 4 composições próprias, ou em parceria com o Ronnie Wood também, ou outros parceiros, assim, mas essa daí também, e de novo, o tipo de gravação dessa música, ela tem algumas camadas, assim, que, cara, é quase clichê, mas é um disco que arrepia quando a gente escuta, sabe? Se tu gosta de boa música, cara, não tem como esse álbum não bater em ti, assim, se não bateu, nasce de novo e vai escutar, sei lá, jazz. E esse bate no peito. Blind Player, eu acho que assim, ó, é o Rod mostrando que ele tinha café no bule, né, cara? Não for menos um cabelo estiloso, eu também sei compor. Não só um mullet. Não, e acho que lembra também, assim, ela tem um clima... Vamos lá, vamos falar de algumas coisas dos anos 60 aqui. Daí o Rod mostra que estava sintonizado. É um pouco Jeff Beck Group, é um pouco Cream,
é um pouco Led Zeppelin, ou seja, ele mostrando que ele estava completamente sintonizado com essa coisa rock and roll, essa origem de onde ele vinha, né? Era o território que ele também, de alguma forma, ele orbitava, né? E é uma música que cara, é um musicaço, né? Se a gente pensar que a primeira música autoral dele na sequência, na timeline do disco, então assim, pô, é pé na porta, né? Eu sou compositor, eu sei fazer som. Em termos de sonoridade, ela vem muito bem. Tem um piano lindo do Ian Neck, né? E também com um reverb todo diferentão, uma captação muito boa. E a gente não pode também deixar de falar também da bateria nesse disco, né? O som de bateria do Mick Waller, que já era parceiro dele. Na verdade, ele estava tocando com a cozinha do Jeff Beck, né? Que era o Ronnie Wood e o Mick Waller. E o Mick Waller é o cara que vai com o Rod Stewart ao longo de todos os próximos álbuns, tem na bateria. E quando não é ele é o Kenny Jones dos Faces. Tá mal de bateria, né? Tá mal de bateria. E aqui ele tá literalmente com a mesma cozinha, baixo, né, o drum and bass do Jeff Beck Group, sabe? E também é um cara. Eu tava lendo ontem, assim, eu também fui dar uma pesquisada, que eu tinha esquecido um pouco da história do Mick Waller, que ele antes de tocar no Jeff Beck Group, ele já teve uma passagem pelo John Mayall Blues Breakers, na época do Peter Green, e nesse período ele também participa das gravações do Rod Stewart dos trios de Rhythm and Blues, porque ele também já era um músico experiente de estúdio, então foi casando perfeito. Ele já tinha gravado com o Rod Stewart, com o trio que ele tinha, agora me fugiu o nome, enfim, com uma cantora e mais um outro músico, nas gravações de Rhythm and Blues. Na sequência ele se junta, né, e nesse bolo ele está ainda com o John Mayall, junto na fase do Peter Green, e na sequência ele se cola com o Jeff Beck Group, entendeu? E o Rod Stewart tem que também para mim é uma característica até 74, precisamente, o som de bateria dos discos do Rod Stewart são perfeitos, assim, é o tipo de som de bateria que me agrada, assim, saca? Eu acho aquela bateria mais seca, mais bateria, tu tem uma ambiência na bateria, o mesmo se coloca no piano que abre essa música, assim, tu vê que ele tem o microfone tá, né, sei lá, fico sempre imaginando a sessão de gravação, o microfone tá no alto, assim, ele não tá colado na corda do piano ali, sabe? A impressão que dá que ele pega a ambiência da sala, e essa música e esse álbum tem muito som de sala, de estúdio, assim, ele é mais, parece quase live, mas é cheio de overdub, assim. E Lúcio, não é à toa que ele soa um pouco Jeff Beck Group, porque é a cozinha do Jeff Beck Group tocando com ele, né? Então a referência é imediata, né? Eu me lembro quando eu ouvi agora ela, digo assim, pô, mas isso aqui se tivesse no disco do Jeff Beck Group não cairia mal, né? Estaria perfeito, né? Casaria perfeitamente. Sim. Uma curiosidade que eu pensei em perguntar e acabei esquecendo. A ordem das faixas é igual à americana ou não? Ou é diferente? Acho que é igual, cara. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu não lembro também. Vou ver aqui. Me veio a mente agora. Não, pelo menos na australiana e na brasileira, que é a mesma da... Não, é a mesma ordem das faixas. Mesma ordem, né? Uhum. Quem gostava de complicar na ordem eram os Stones, né? Aí sim, aí complica tudo. Aí troca a música, muda a ordem, meu Deus do céu. O Rius aqui, membro do canal, tô mandando uma boa noite, amigos, pra galera. Meu amigo Nilson, falando que a gente escolheu muito bem e tal.